Ele foi humilhado e expulso de uma festa de luxo, sem que ninguém ali soubesse que estavam diante do verdadeiro dono de tudo aquilo, e nem mesmo os funcionários que o empurraram para fora pelos braços entenderam que o homem de aparência simples que usava um terno liso, sapatos gastos e gravata desalinhada, era o bilionário responsável pela compra recente de 22 propriedades dentro do próprio condomínio onde a festa estava sendo realizada. Seu nome era Davi Alencar, mas ninguém o conhecia por esse nome no meio social exibido que circulava entre os convites das colunas da revista Society, onde tudo precisava parecer caro, exclusivo e controlado. Ele era o sócio oculto de uma empresa de energia renovável que multiplicou lucros durante a pandemia e, há menos de um ano, havia comprado discretamente o Grupo Três Torres, o conglomerado que controlava toda a administração do Vale Imperial, inclusive o salão onde a festa ocorria. Davi chegou naquela noite sem motorista, sem relógio suíço, sem acompanhante, dirigindo um carro popular alugado, com um convite impresso num papel sulfite comum e com uma postura que, para os padrões de quem estava ali dentro, beirava o ofensivo. Os primeiros olhares atravessaram ele com desprezo antes mesmo de que se aproximasse da recepção. O segurança o interceptou ainda na escada de mármore com um gesto de mão e voz seca. A lista tá fechada, só entra com pulseira. Davi manteve a calma. Tenho o convite aqui, meu nome tá aí. Fui convidado por Cíntia. O recepcionista pegou o papel com desdém, olhou por cima, virou o rosto e chamou outro funcionário com rádio no ouvido. Tem um cidadão aqui dizendo que veio convidado, mas isso aqui tá parecendo código falso. O segundo segurança puxou o rádio e respondeu. Já tem gente inventando nome. Manda sair, sem pulseira não entra. Davi ainda tentou mostrar no celular a troca de mensagens com um número registrado como Cíntia Alcântara, mas o homem nem olhou. Disse apenas, você pode até ter mandado mensagem, mas se ela não avisou, não entra. E sinceramente, esse tipo de roupa nem combina com o evento. Algumas pessoas começaram a reparar na cena. 2 convidados saíram do hall de entrada, olharam Davi e riram baixo. Uma mulher comentou para a outra. Deve ser entregador querendo biscoito. Outra respondeu. Tem gente que não tem noção mesmo. Davi ouviu tudo. Olhou em volta e reconheceu ao menos 7 rostos que já haviam recebido dinheiro diretamente da sua empresa em ações, parcerias ou projetos de fachada. Um deles, inclusive, era sócio de Cíntia numa linha de produtos veganos. Nenhum o cumprimentou. Nenhum o reconheceu. Quando o segurança deu o primeiro empurrão e começou a conduzi-lo pela escada de volta ao portão, Davi não resistiu. Apenas disse, espero que o sistema de câmeras esteja funcionando bem, porque amanhã todo mundo aqui vai saber quem eu sou. O segurança riu. Ameaça agora? Vai querer processar porque não te deixaram entrar de penetra? Davi sorriu de leve, sem ironia. Não, vou mandar lacrar isso aqui. Enquanto ele se afastava pelo calçamento de pedras importadas, foi fotografado discretamente por um dos garçons, que também riu com o grupo do bar externo. A imagem dele foi enviada para um grupo de funcionários com a legenda: olha o sem noção que tentou entrar aqui com papel de padaria. E em menos de 20 minutos, já estava rodando nos bastidores da própria organizadora do evento. Mas ninguém ali sabia que aquele salão, aquela mansão, as plantas do paisagismo, o sistema de som, a segurança privada e até o helicóptero que pousaria em 30 minutos na parte de trás da propriedade, pertenciam a uma empresa cujo contrato principal estava assinado por Davi Alencar sob o nome de uma holding que até aquela semana não constava em lugar nenhum da mídia. O helicóptero chegou. Cíntia desceu com um vestido vermelho de R$22 mil, posou para fotos e foi direto para a área dos convidados VIP. Um de seus assistentes se aproximou e comentou: teve um cara que tentou entrar com papel de convite impresso. A gente já mandou sair. Deve ter confundido o endereço. Cíntia não deu bola. Essas coisas acontecem quando viraliza no Instagram. Daqui a pouco até camelô quer posar de empresário. Do lado de fora, já do outro lado da rua, Davi digitava no celular uma mensagem que seria enviada simultaneamente
a 7 diretores administrativos com uma única instrução: suspender imediatamente a cessão do espaço Neuchâtel até segunda ordem e colocar à venda os 3 imóveis associados ao grupo B&A Lux. Enquanto digitava a segunda instrução, 2 influenciadores saíam pela entrada lateral discutindo se o espumante servido era nacional ou francês, até que um deles apontou para Davi e disse: "Ué, aquele não é o Davi Alencar, o investidor? Aquele cara da matéria do ranking?" O outro hesitou, arregalou os olhos, puxou o celular e sussurrou: "Não pode ser. Ele tá com roupa de tio de repartição pública. Não é possível." Mas era. E quando o primeiro vídeo do empurrão dos seguranças chegou ao perfil de um colunista de economia, que reconheceu Davi de uma entrevista internacional, o vídeo foi repostado com a legenda: "O Brasil ainda julga pessoas por sapato. Este homem foi barrado em festa de luxo hoje. Amanhã vocês vão saber quem ele é." Enquanto isso, Davi caminhava em silêncio de volta ao carro alugado, abrindo outro arquivo no celular, com o contrato que garantia a ele poder total de veto, interrupção e retomada do uso de todas as dependências administradas por seu fundo, incluindo o próprio Vale Imperial. O que ele faria ainda naquela mesma madrugada. Às 3h16 da madrugada, Davi chegou à sede da empresa que controlava as operações financeiras e patrimoniais do fundo, pelo qual ele mantinha anonimato em quase todos os investimentos. Era um prédio discreto no centro empresarial da cidade, sem letreiro na fachada e com acesso liberado apenas por reconhecimento facial. Subiu até o 11º andar, digitou 3 comandos no painel da sala principal e acessou o sistema interno que controlava os contratos com todos os locatários, incluindo a concessão temporária da Casa de Festas Neuchâtel, administrada por uma subsidiária da B&A Lux. A cláusula 34 do contrato dizia com clareza que qualquer situação de abuso, discriminação ou desrespeito com convidados aprovados pelo proprietário permitia a anulação imediata do evento sem reembolso ou aviso prévio. Davi clicou em "suspender autorização" e, em seguida, enviou um e-mail lacônico: "Evento encerrado por violação contratual. Equipe de desmobilização será enviada em até 40 minutos." Depois, acionou o grupo de operações. Eram 11 funcionários, todos discretos, treinados para agir em silêncio. Enquanto eles saíam do prédio em 3 vans pretas, os convidados da festa ainda dançavam, riam e postavam stories comemorando a presença de celebridades que nem sabiam que estavam sendo filmadas por câmeras internas que pertenciam à empresa de Davi. Às 4h18, o som foi cortado. Luzes de emergência acenderam. Cíntia, no meio da pista, levantou as mãos sem entender. "Quem desligou isso?" Um dos técnicos tentou reiniciar o sistema, mas já não tinha acesso. Outro funcionário apareceu correndo. "Tem uns caras aqui dizendo que a casa foi lacrada, que a festa acabou." Cíntia achou que era piada. "Manda esperar no portão. Ninguém encerra uma festa minha assim." Caminhou até a entrada, descalça, ainda segurando uma taça pela metade, e viu 3 homens de terno escuro colando um aviso na porta principal. Um deles entregou a ela uma cópia do documento. Cíntia leu irritada e gritou: "Mas que tipo de loucura é essa? A gente pagou antecipado. Essa casa é da Lux. Eu sou embaixadora dessa marca." O homem respondeu com voz firme: "A senhora está enganada. Esta casa pertence ao Grupo Neosolar, e a Neosolar pertence ao Fundo Patrimônio Novo. E o senhor Davi Alencar, controlador deste fundo, encerrou o contrato com base no artigo 34. A senhora violou os termos ao impedir a entrada de um convidado previamente autorizado." Alguém filmou a cena. Uma convidada se aproximou de Cíntia e perguntou: "Quem foi barrado?" E antes que ela respondesse, um funcionário mostrou a gravação dos seguranças empurrando Davi escada abaixo. A própria Cíntia apareceu no vídeo, rindo ao fundo. A convidada olhou o vídeo, depois olhou para Cíntia com uma expressão de choque. "Esse é o Davi? O mesmo que apareceu na capa da Forbes mês passado?" Cíntia congelou. Não pode ser. Ele estava com roupa de funcionário público." O vídeo já circulava entre os outros convidados.
Uma ex-modelo que fazia stories da festa parou e disse ao vivo: "Gente, parece que o dono da festa foi expulso por não estar vestido do jeito certo. Eu tô em choque." A notícia se espalhou em minutos. Um dos garçons ligou para o primo e contou que a festa foi encerrada por ordem judicial. Outro saiu correndo pelo portão lateral para evitar confronto. Cíntia começou a gritar com os funcionários: "Eu quero falar com alguém da Lux agora." O mesmo homem de terno respondeu: "A Lux não existe mais como unidade autônoma. Foi absorvida por completo. A senhora tem até às 5 para evacuar o espaço." Cíntia ligou para o sócio. O telefone caiu na caixa postal. Ligou para o advogado. Ele não atendeu. Um influenciador passou por ela, comentou baixinho: "Pior que ele não parece do tipo que perdoa. A gente nem sabia que era o dono." Outro respondeu: "Sabia sim. Fingiu que não sabia para manter acesso. Ele testou. E a gente caiu bonito." Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo do empurrão chegava a mais de 200 mil visualizações. Um especialista em mercado imobiliário postou: "Esse é o melhor exemplo de arrogância desavisada que já vi. O dono testou a cultura do próprio público. E eles falharam." Dentro do salão, algumas pessoas ainda tentavam salvar a noite. Alguém ligou o som por Bluetooth, mas foi imediatamente cortado por outro funcionário. Às 4h43, a equipe da Neo Solar já havia lacrado a entrada, colocado faixas de interdição e solicitado a presença de fiscais municipais para registrar a situação. Às 5h03 da manhã, uma viatura chegou. Cíntia tentava explicar, mas ninguém mais queria ouvir. Um dos fiscais pediu para que ela mostrasse o contrato. Ela não tinha. "Meu sócio cuidou disso." O fiscal então respondeu: "Seu sócio neste caso é quem acabou de cancelar tudo. A senhora violou as regras do próprio dono." E enquanto os convidados saíam um por um pelas laterais, sob o olhar confuso da vizinhança, o nome Davi Alencar começou a aparecer em todos os canais de notícia. Manchete após manchete diziam: "O bilionário que foi humilhado numa festa que ele mesmo bancava." Enquanto isso, Davi ainda estava no escritório, revisando a lista de contratos que ainda faltavam encerrar e preparando uma notificação pessoal para Cíntia, exigindo retratação formal e aviso de processo por danos morais e uso indevido de marca, que seria entregue antes das 8 da manhã do mesmo dia. Às 7h58 da manhã seguinte, o portão de vidro espelhado da sede da Lux Cosmetics foi aberto por 2 oficiais de justiça, acompanhados de um representante da holding Neo Solar e um advogado do grupo Patrimônio Novo. Na recepção, a funcionária reconheceu o nome do mandado e tentou ligar para a presidência, mas o telefone já havia sido desligado. Em menos de 20 minutos, as salas da diretoria foram notificadas e todas as atividades da empresa foram formalmente suspensas por 72 horas para verificação de cláusulas abusivas em contratos ligados à marca pessoal de Cíntia Brandão de Alcântara. No mesmo instante, Cíntia estava em casa, de roupão, tentando controlar a avalanche de mensagens em seu celular. O vídeo da noite anterior já havia ultrapassado 2 milhões de visualizações. Vários patrocinadores suspenderam campanhas e a hashtag Mara Cíntia expulsou o dono já era o assunto mais comentado do país. Em grupo privado com outras influenciadoras, ela desabafou: "Eu não sabia quem ele era. Ninguém me avisou. Ele estava com cara de motorista." Uma respondeu: "Mesmo se fosse, era só tratar como gente." Outra mandou: "Você perdeu o salão, a marca e agora ninguém quer mais colar imagem contigo. Foi desumano." Enquanto isso, Davi assistia em tempo real aos desdobramentos. Sua equipe jurídica já havia protocolado ações por difamação, quebra de contrato e danos morais. Mas ele não queria apenas compensação. Queria escancarar como funciona o jogo dos ricos que fingem ser inclusivos, enquanto reproduzem exclusão por aparência. Por isso, autorizou que as imagens captadas pelas câmeras internas da casa Neuchâtel, todas de propriedade de sua empresa, fossem liberadas à imprensa mediante uma única exigência: que o vídeo fosse exibido do início ao fim, sem cortes. Às 10 horas da manhã, o programa de notícias matinal exibiu a gravação completa.
Davi chegando com o convite, sendo ignorado, empurrado, insultado e finalmente sendo tirado pelos seguranças sob risadas de convidados. A apresentadora interrompeu o quadro e comentou ao vivo: "Isso não é apenas um erro de reconhecimento. Isso é a prova de que o preconceito social está institucionalizado." Diversas empresas começaram a se manifestar publicamente. 3 multinacionais anunciaram o rompimento com Cynthia. Uma marca de roupas divulgou nota afirmando que retiraria do mercado toda a linha lançada em parceria com a influenciadora. Enquanto isso, funcionários da própria Lux começaram a compartilhar relatos anônimos de assédio moral, metas abusivas e tratamento desigual. Um ex-diretor postou: "Se com o dono do salão ela foi capaz de agir assim, imagina com os funcionários." Davi permaneceu em silêncio. Não postou nada. Apenas autorizou a criação de um fundo de apoio a empreendedores rejeitados por aparência, classe ou escolaridade. Nome do fundo: Convite Aberto. Às 13h10, Cynthia publicou uma nota pedindo desculpas e afirmando que não teve a intenção de ofender ninguém, que o evento foi terceirizado e que confiou em sua equipe. Mas a resposta foi um silêncio público seguido de mais boicotes. Nenhuma marca comentou. Nenhum jornalista repostou. O público já havia tomado sua posição. Às 14h, o advogado de Davi entrou em contato com a assessoria de Cynthia e disse apenas: "A nota não altera o dano. Nosso cliente não busca vingança, busca correção. E a única forma de corrigir é que tudo isso se torne visível." Cynthia tentou marcar uma reunião pessoal com Davi. Ele recusou. Apenas enviou a seguinte resposta: "Vocês me ensinaram a investir onde não se espera retorno imediato. Agora vão aprender que algumas festas custam caro demais para quem finge saber quem está no controle." Ao final da tarde, um jornalista revelou que, ao todo, Davi era sócio majoritário de 8 dos maiores fornecedores que sustentavam o ecossistema de eventos de luxo da região. Em outras palavras, ele podia interromper não apenas uma festa, mas todo o sistema de aparência e exclusão em torno dela. E foi exatamente isso que começou a fazer naquela noite, em uma nova reunião estratégica marcada em sigilo, com um grupo de investidores que há tempos procuravam uma brecha para derrubar o monopólio informal das marcas personificadas em figuras públicas que já não representavam mais nada, além do próprio ego. Às 6h33 da manhã seguinte, Davi chegou ao prédio da Rede Federal de Comunicação Pública para uma reunião com a diretoria editorial. Levava consigo uma maleta contendo cópias integrais dos contratos de aquisição das estruturas envolvidas, além de uma carta de intenção formalizando sua decisão de abrir uma nova plataforma nacional de exposição e denúncia de abusos estruturais cometidos por figuras públicas que utilizavam a imagem como ferramenta de exclusão e manipulação. A proposta era clara: um programa semanal que exibisse, com base em provas documentais, os bastidores de como o dinheiro circulava entre influenciadores, empresários e políticos locais para controlar quem era visível, quem era desejável e quem era descartável. A resposta inicial foi de hesitação. Isso vai bater de frente com patrocinadores fortes, Davi. Você sabe que algumas dessas figuras têm contratos de publicidade com estatais. Ele respondeu sem levantar o tom. Se o dinheiro público serve para vender ilusão, então está mal investido. Quero devolver o foco para quem não consegue nem entrar pela porta da frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Cynthia Brandão reunia seus advogados e relações públicas numa tentativa desesperada de estancar a sangria de contratos. Pelo menos 10 marcas já haviam cancelado campanhas com ela. Seu nome já não era mais aceito nem em eventos de segunda linha. Um dos assessores propôs gravar um vídeo humanizado, mostrando ela arrependida. Outro sugeriu ir para fora do país e esperar o escândalo perder força. Cynthia bateu na mesa. Ninguém me avisou quem era esse cara. Ele devia ter se apresentado direito. O advogado foi direto. Ele não era obrigado. E mesmo se fosse só um convidado comum, o que vocês fizeram não tem defesa. O vídeo é claro. A risada é sua. O desprezo é visível.
Enquanto isso, o vídeo do empurrão já ultrapassava 5 milhões de visualizações. Um canal de jornalismo investigativo publicou uma matéria revelando que Davi havia recusado, há poucos meses, uma homenagem em Brasília por não compactuar com eventos que premiam quem nunca viu a base de um boleto vencido. Essa frase viralizou. Camisetas foram criadas. Frases estampadas com "sou dono, mas entro de chinelo" começaram a circular em universidades e fóruns online. Às 11h42, a primeira reunião de investidores interessados no projeto social proposto por Davi foi realizada numa sala anexa à sua sede. Estavam presentes representantes de 3 fundos internacionais, 2 diretores de universidades públicas, uma promotora de justiça e um ex-morador de rua que agora dirigia uma cooperativa de trabalhadores informais. Davi falou pouco. Preferiu escutar. Um dos investidores perguntou: "Você quer acabar com a elite ou educá-la?" Davi respondeu: "Eu quero desarmar a ideia de que aparência vale mais do que história. O resto é consequência." Enquanto isso, Cíntia descobria que a cobertura que havia comprado há um ano, em nome de uma empresa offshore, estava sendo auditada por ligação direta com contratos de fachada da Lux. O apartamento, avaliado em 17 milhões de reais, estava em nome de uma firma panamenha que constava entre os alvos da nova operação de combate à lavagem de imagem. Às 14 horas em ponto, o portal oficial da Receita Federal confirmou que 4 contratos da empresa de Cíntia seriam analisados por suspeita de superfaturamento, uso de verba incentivada e simulação de eventos institucionais. Às 15h12, Davi publicou sua primeira nota pública. "Não pretendo destruir ninguém, mas pretendo derrubar o palco de quem construiu a carreira em cima de desprezo, filtro e arrogância. A justiça não será feita no tribunal, mas no olhar de quem nunca teve um lugar na mesa." Enquanto as reações explodiam em apoio, repórteres se aglomeravam em frente ao prédio da sede de eventos de luxo, que ainda exibia o letreiro da marca de Cíntia, agora riscado com fita preta e papel colado com a palavra "encerrado". Do alto da sacada, Davi observava tudo com um café na mão. Um funcionário se aproximou e disse: "O senhor quer que a gente troque a fachada?" Davi respondeu: "Não, deixa, eles precisam ver que acabou." Às 17h54, a fachada da sede da Bienal Lux em São Paulo foi tomada por câmeras, repórteres, fotógrafos e manifestantes, segurando placas com frases como "Respeito não depende da roupa, não é sobre luxo, é sobre caráter." E Davi representa quem nunca foi convidado. Em questão de horas, dezenas de coletivos sociais, movimentos estudantis e até grupos de pequenos empreendedores começaram a tratar Davi como símbolo de uma virada cultural. Ele, no entanto, permaneceu em silêncio público, apenas autorizando, por meio de sua equipe, que todo o material do caso fosse disponibilizado de forma gratuita para educadores, universidades e veículos independentes. Enquanto isso, dentro de um flat alugado no bairro dos Jardins, Cíntia tentava coordenar sua defesa com uma equipe de crise reduzida, já que 3 assessores haviam pedido demissão depois da repercussão do vídeo. Ela não comia desde a noite anterior, não atendia familiares e insistia que o que estavam fazendo com ela era desproporcional, exagerado e injusto. "Eu cometi um erro, mas estão me linchando como se fosse criminosa", disse enquanto chorava para o advogado. "Você não foi presa, Cíntia, mas foi desmascarada. E não foi só pelo que fez com o Davi, foi pelo que vinha fazendo há anos com quem você achava inferior." Enquanto ela tentava gravar um vídeo com um pedido de desculpas, mal conseguia falar olhando para a câmera. Foram feitas 17 tentativas, todas descartadas por parecerem pouco sinceras, nas palavras do único assessor que ainda restava. Do outro lado da cidade, Davi se reunia com 2 diretores de instituições filantrópicas e 3 jornalistas que vinham acompanhando casos parecidos em silêncio, sem espaço na mídia tradicional. A proposta agora era ampliar o impacto, criar um banco de dados com histórias semelhantes. Gente expulsa de restaurantes, barrada em entrevistas de emprego, ignorada por não ter aparência considerada adequada.
Davi abriu uma conta com investimento inicial de R$ 40 milhões para financiar projetos que combatessem esse tipo de exclusão. Nome da iniciativa: Projeto Ninguém Precisa Saber Quem Sou. Às 18h10, um boletim extraordinário foi publicado por um canal nacional. A controladora da empresa que expulsou o bilionário Davi Alencar está sendo investigada por suspeita de uso indevido de verba pública para eventos não executados. Cíntia viu o aviso na tela da TV do quarto onde estava trancada. Gritou, jogou o controle no chão e chorou. Eles vão acabar comigo. O advogado apenas respondeu: você se destruiu sozinha. A diferença é que agora está visível. Aldai. Enquanto isso, Davi passou a receber milhares de mensagens de apoio de pessoas anônimas que contavam situações parecidas. Um porteiro barrado no buffet, onde seria homenageado, uma diarista expulsa de um salão porque usava chinelo, um jovem negro impedido de visitar um amigo no condomínio. Todos tinham algo em comum. Foram julgados pela aparência. Davi mandou imprimir essas mensagens em um mural fixado na entrada da sede da sua fundação. Numa das mensagens, uma mulher dizia: quando fui barrada na formatura da minha filha porque disseram que eu não parecia mãe, eu me senti menos do que gente. Hoje, vendo o que você fez, eu chorei. Porque pela primeira vez alguém com poder fez o que a gente não pode. Às 19h32, a sede da empresa de eventos de luxo usada por Cíntia foi oficialmente notificada de encerramento compulsório por falência operacional. Nenhum fornecedor aceitou continuar após o escândalo. Um a um, os contratos foram cancelados. A marca, que era vista como referência no setor, sumiu em menos de 24 horas. Enquanto isso, Davi fazia questão de não aparecer. Não quero transformar isso em espetáculo. Quero que vire estrutura. Numa das reuniões, uma jornalista perguntou se ele se sentia vingado. Ele respondeu: vingança é pessoal. O que aconteceu comigo não foi só comigo. Era com todo mundo que já foi tratado como invisível. O que estou fazendo não é reação. É responsabilidade. No mesmo instante, um jornalista publicava uma reportagem revelando que 3 outras festas recentes promovidas por figuras influentes haviam recusado discretamente a entrada de pessoas por critérios visuais. Um dos relatos incluía uma mulher cadeirante que foi impedida de subir no palco por prejudicar o enquadramento da imagem. Davi ligou para a equipe jurídica e pediu que investigassem se os contratos desses eventos estavam ligados a seus fundos. Se estivessem, seriam cancelados. É mais do que o meu nome. É o que eu estou permitindo acontecer com meu dinheiro. Às 20h45, um novo vídeo de Davi circulou. Desta vez, ele caminhava pelo centro da cidade, vestido com a mesma roupa da noite em que foi expulso. Parou num bar simples, pediu um café e conversou com os funcionários sobre como se sentiram ao ver tudo o que aconteceu. Foi a primeira vez que vi alguém rico passar pelo que a gente passa todo dia, disse um dos atendentes. Não é sobre ser rico ou pobre, respondeu Davi. É sobre achar que pode julgar alguém só por olhar. O vídeo atingiu 14 milhões de visualizações em menos de 12 horas. Uma das maiores redes de televisão do país propôs uma entrevista exclusiva ao vivo com Davi. Ele recusou. Não é sobre mim. É sobre quem nunca vai estar nessa entrevista. No dia seguinte, o projeto Ninguém Precisa Saber Quem Sou já tinha mais de 20 mil relatos cadastrados. E Cíntia recebia a notícia de que seu perfil em 3 redes sociais havia sido suspenso por violação de diretrizes e comportamento discriminatório, documentado por vídeos com mais de 50 milhões de visualizações. Às 7h16 da manhã do terceiro dia após o episódio, a sede principal da fundação, Ninguém Precisa Saber Quem Sou, já estava operacional em tempo integral com uma equipe de 119 pessoas, entre atendentes, programadores, psicólogos, jornalistas e profissionais jurídicos analisando cada um dos relatos recebidos por meio da plataforma que havia se tornado a mais acessada do país em menos de 72 horas, com mais de 48 mil casos cadastrados, todos reais, todos com algum tipo de recusa,
humilhação ou silêncio sistemático baseado em vestimenta, aparência, sotaque, deficiência ou classe. Enquanto isso, Cíntia acordava em um quarto escuro do interior paulista, afastada, sob vigilância contratada por um dos únicos amigos que ainda lhe oferecia apoio financeiro, sem acesso a celular, com a equipe de mídia completamente dissolvida, o advogado formalizando seu pedido de desligamento e os 3 processos administrativos abertos por uso indevido de verba em projetos sociais que nunca existiram. Ela perguntava de hora em hora se o caso ainda estava na mídia, e a resposta era sempre a mesma: sim, e vai ficar por muito tempo. Do lado de fora, cartazes com a frase "não era só com ele, era com todos nós", começaram a surgir nas entradas de shoppings, escolas, bancos e até em hospitais. O nome Davi Alencar deixava de ser apenas o do bilionário discreto e passava a representar uma virada de lógica. Em entrevista a um veículo internacional, um sociólogo comentou: Davi escancarou com provas o que sempre foi dito por vozes que ninguém queria ouvir. Que o filtro social não é digital, é visual, é financeiro e é cruel. Davi assistia tudo em silêncio, numa sala anônima, sentado entre caixas de arquivos, tomando café num copo de plástico e revisando a nova lista de instituições que seriam impactadas por sua próxima decisão. Rever todos os contratos com empresas que tivessem cláusulas de exclusão subjetiva. Qualquer uma que impusesse aparência, tipo físico ou exigência de classe como critério para atendimento ou contratação, seria descredenciada. Às 10h29, a plataforma da Fundação travou por excesso de acessos. Precisou ser migrada às pressas para servidores internacionais. O número de denúncias superava a marca de 53 mil, com relatos vindos de todos os estados do país. Davi autorizou a criação de núcleos regionais para atendimento local e determinou que os 20 milhões adicionais reservados para expansão fossem imediatamente liberados. Se não for agora, não será nunca, disse ele para a diretora executiva. Enquanto isso, em Brasília, uma deputada protocolava um projeto de lei inspirado no caso, o PL 508, que previa multas administrativas para eventos, empresas ou instituições que praticassem discriminação estética ou de origem social sob qualquer justificativa não contratual. A proposta foi recebida com apoio de mais de 200 parlamentares em menos de 24 horas. Em paralelo, mais de 60 influenciadores digitais começaram a perder contratos por cláusulas de reputação, enquanto outros corriam para apagar publicações em que haviam ironizado gente simples. Um ex-modelo postou: "O mercado mudou em 3 dias. Quem achava que aparência era poder, perdeu tudo sem nem entender o que estava acontecendo." Naquele mesmo dia, Davi foi convidado para receber uma homenagem pública de reconhecimento por impacto social. Ele recusou. "Não fiz por aplauso, fiz porque era o certo." Às 13h18, 3 jornalistas independentes publicaram uma investigação conjunta sobre os bastidores do mercado de luxo no Brasil, mostrando como empresas, eventos e pessoas eram selecionadas por uma espécie de consórcio informal que decidia quem tinha perfil para ser visto. O nome de Cíntia aparecia em 13 listas de exclusão, onde ela determinava quem não podia ser convidado por critério de imagem. As listas estavam assinadas com data, hora e e-mail corporativo. Quando a matéria foi publicada, a Procuradoria abriu procedimento criminal por discriminação sistemática. Cíntia foi oficialmente notificada às 14h12. Tentou negar. Depois alegou montagem. Mas os arquivos estavam registrados em backup. Nada foi falsificado. Nada foi exagerado. As pessoas que haviam sido excluídas das listas começaram a ser chamadas para depor. Uma delas, empregada doméstica de 42 anos, contou que sua filha de 12 havia sido impedida de subir no palco de um desfile beneficente porque, segundo o e-mail, não era estética de marca. Davi escutou o depoimento ao vivo e ordenou que aquela menina fosse a primeira a desfilar na abertura do evento que sua fundação faria em 30 dias. O primeiro com acesso totalmente gratuito, sem exigência de roupa, sem fila de convidado VIP, sem estrutura separada.
Todo mundo entra pela mesma porta. E se alguém achar isso desconfortável, já sabe que essa festa não é para ele. Às 17h11, o vídeo da expulsão de Davi voltou a circular com nova legenda. Agora você sabe quem ele é. E talvez entenda o que você nunca deveria ter feito com quem não conhecia. E enquanto isso, nas redes sociais, o próximo passo já era aguardado. O momento em que ele deixaria de ser símbolo e passaria a ser estratégia. O momento em que ele mostraria que não basta reagir, é preciso reestruturar. E era exatamente esse o plano que ele começaria a executar às 8h da manhã do dia seguinte, com um anúncio público que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para escutar. Às 8h01 da manhã, o auditório central do Centro de Inovação Urbana foi ocupado por mais de 400 pessoas, entre jornalistas, gestores públicos, empresários, estudantes, profissionais autônomos e pequenos comerciantes. A convocação havia sido feita com menos de 24 horas de antecedência, sem revelar o tema da coletiva, apenas com a frase: "É hora de redistribuir a visibilidade." Davi entrou pela porta lateral com a mesma roupa com que havia sido expulso da festa. O terno preto simples, o sapato gasto e a gravata desalinhada, e caminhou direto até o púlpito, onde não havia logomarca, nem patrocinador. Apenas o símbolo da fundação "Ninguém precisa saber quem sou." Ele não leu nada. Apenas olhou em volta, respirou fundo e disse: "Vocês sabem quem eu sou." Mas isso nunca deveria ter importado. A partir de hoje, eu não serei mais o rosto da minha própria estrutura. Todos se entreolharam em silêncio. Ele continuou: "Anuncio agora a renúncia da minha posição de presidente executivo da fundação. Ela será comandada por um conselho de 12 pessoas, escolhidas entre os primeiros 100 denunciantes que nos relataram casos concretos de exclusão. Não terão formação obrigatória, não terão imagem pública, terão apenas vivência." Alguns jornalistas começaram a anotar freneticamente. Davi prosseguiu: "Minha fortuna pessoal será redistribuída em fundos de desenvolvimento local, divididos entre os 40 municípios que mais contribuíram com denúncias documentadas." Uma mão se levantou na plateia. Uma repórter perguntou: "O senhor está doando tudo?" Davi respondeu: "Não estou doando, estou devolvendo. Porque se essa fortuna foi acumulada num sistema que discrimina quem parece ser menos, então parte dela é dívida." Um silêncio pesado se instalou no auditório. Davi se afastou do microfone, entregou um envelope selado à diretora interina da fundação e saiu pela porta sem dar entrevistas. Às 9h17, a carta foi publicada na íntegra em mais de 120 portais de notícia do país. Em menos de uma hora foi traduzida para 7 idiomas. Em 32 páginas, Davi explicava como funcionava o ciclo de exclusão dentro do próprio sistema financeiro, como conselhos administrativos filtravam candidatos por aparência antes mesmo de analisar currículo, como campanhas publicitárias escolhiam rostos e vozes a partir de estereótipos, e como a lógica da exclusividade criou um apartheid invisível no meio da elite. Às 11h38, o nome de Davi Alencar foi anunciado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo por um dos principais jornais internacionais, não por sua fortuna, mas pela decisão de desmontá-la publicamente. Em paralelo, o projeto de lei protocolado com base na fundação foi aprovado em caráter de urgência pela Comissão de Direitos Humanos. Às 13h55, Cíntia Brandão deixou o local onde estava escondida e tentou conceder uma entrevista exclusiva para tentar recuperar sua imagem. Durante a gravação, tentou demonstrar fragilidade, mas foi confrontada ao vivo por uma das jovens que teve sua entrada negada numa campanha por não ter perfil estético. A entrevistadora não interrompeu. Apenas olhou para a jovem e disse: "Você quer dizer algo para ela?" A menina respondeu: "Não, eu só vim ver como era alguém que construiu tanto em cima de quem ela pisou." O vídeo viralizou. O pedido de desculpas foi ignorado. Às 15h18, a primeira lista pública de empresas associadas à lógica de exclusão foi publicada em parceria com a Receita Federal.
Eram 87 marcas com contratos diretos com agências que restringiam acesso a eventos, castings e oportunidades por critérios subjetivos e visuais. 23 delas anunciaram revisão imediata de suas políticas. Davi assistia a tudo do mesmo escritório sem logo, com paredes brancas, apenas com 2 mesas, uma garrafa térmica e uma cadeira vazia. A cadeira era para quem viesse trazer um caso novo, e vieram. Mais de 50 pessoas passaram naquele mesmo dia. Uma delas, catadora de papelão, entregou uma carta escrita à mão dizendo que foi impedida de entrar num posto de saúde porque acharam que ela estava ali para pedir esmola. Outra, de 92 anos, contou que foi ignorada num velório de família porque disseram que ela não combinava com a estética do local. Cada relato era lido por Davi em silêncio. Ao final, ele escrevia uma única frase ao pé do papel: "Você tem nome." No mesmo dia, a fundação anunciou que as próximas campanhas publicitárias seriam feitas com os próprios denunciantes, sem maquiagem, sem produção, sem direção de arte. A primeira campanha foi lançada com a frase: "O que você viu quando olhou para mim?" Às 17h46, Cíntia foi intimada a prestar esclarecimentos na Comissão Nacional de Igualdade e Equidade de Acesso. Às 18h10, seu perfil nas 2 últimas redes que restavam foi banido permanentemente por violação grave de diretrizes. Às 19h03, o site da fundação bateu a marca de 100 milhões de acessos. Davi saiu do prédio pela porta lateral. Pegou o metrô e seguiu até a escola onde estudou aos 7 anos, onde entregaria pessoalmente a primeira carta de autorização para que ali fosse construído um polo de formação em reconhecimento e ética social, com o nome de sua antiga professora, Dona Neide, que lhe ensinou a nunca medir ninguém pela roupa, nem pela fala, nem pela origem. Quando entregou a carta ao diretor da escola, disse apenas: "A única herança que eu quero deixar é essa. O resto que se desfaça." Às 6h42 da manhã seguinte, o portão da Escola Municipal Professora Neide Bezerra foi aberto mais cedo do que o normal para receber Davi Alencar, que chegava sem escolta, com a mesma roupa, a mesma pasta de couro usada desde o primeiro dia, e agora com um envelope contendo o projeto de construção do primeiro polo de formação social em reconhecimento e equidade, a ser financiado integralmente por seu fundo pessoal, sem marcas associadas, sem nome de empresa no MIR, letreiro. Apenas um espaço permanente para ensino, registro de casos e formação de lideranças a partir das histórias que ninguém antes considerava importantes. O diretor da escola, Sr. Maurício, aposentado que havia voltado ao cargo interinamente, após ver o nome de sua antiga colega, Dona Neide, na carta escrita por Davi, abraçou o bilionário em silêncio e disse: "Ela dizia que você ia fazer mais do que dinheiro." E ninguém acreditava. Davi respondeu: "Eu mesmo não acreditava. Só precisei ser chutado com força suficiente para lembrar quem eu era." Enquanto isso, na capital federal, o projeto de Lei 508 entrava em regime de urgência para votação plenária. O texto final incluía não só sanções para discriminação por aparência, origem ou vestuário, mas também obrigava eventos financiados com dinheiro público a incluir cláusulas claras de acesso universal. Cíntia acompanhava tudo de um quarto isolado, onde sua equipe de defesa se resumia a 2 advogados e uma prima distante, já sem estrutura digital, sem contratos ativos e com 4 processos tramitando simultaneamente. Seu nome já não aparecia mais em convites, revistas ou plataformas, e a cada tentativa de reaparecer era recebida com silêncio ou desprezo. "Vão me apagar como se eu nunca tivesse existido", disse ela ao advogado. Ele respondeu: "Você vai existir no que representou, e isso ninguém mais quer carregar." Do outro lado, Davi se reunia com reitores de universidades públicas e técnicas para apresentar o projeto Semeadura, um sistema nacional de bolsas e incentivos para alunos marginalizados por critérios sociais invisíveis: aparência, bairro, sotaque, escolaridade dos pais ou ausência de networking.
A proposta era que o acesso deixasse de ser apenas meritocrático no papel e passasse a ser estruturado com base na história de exclusão real. Um dos reitores perguntou: "O senhor pretende condicionar o investimento a algum tipo de fidelização?" Davi respondeu: "Não. Eu não quero que eles sejam gratos. Quero que eles jamais se calem por não terem sido vistos." Ao mesmo tempo, uma série de vídeos curtos passou a circular com histórias de pessoas que haviam sido barradas, expulsas ou ignoradas por parecerem fora do padrão. Em menos de 4 dias, mais de 300 vídeos foram produzidos voluntariamente e repostados por páginas independentes com milhões de visualizações. Um deles mostrava um adolescente tentando entrar num evento estudantil e sendo impedido por não ter o tipo de roupa certa. No final do vídeo, ele dizia: "Hoje eu sou bolsista na fundação dele e ensino para quem quiser ouvir que roupa não mede cérebro." Davi compartilhou o vídeo com a legenda: "Era para ser só mais uma festa, mas agora é um novo país." Às 13h26, o sistema de denúncias do site da fundação foi conectado ao banco de dados do Ministério da Cidadania para cruzamento de informações com políticas públicas já existentes. Pela primeira vez, relatos informais de discriminação passaram a ser considerados oficialmente como violação de direitos sociais. Às 15h em ponto, o nome de Davi foi confirmado como convidado de honra para discursar na abertura da próxima Assembleia Nacional da ONU sobre Justiça Econômica. Ele recusou o discurso tradicional e pediu que quem falasse fosse uma das meninas que havia relatado exclusão estética em um desfile de caridade. "O palco não precisa mais de mim, precisa dela." Enquanto isso, num grupo de ex-assessoras de Cíntia, uma mensagem circulava: "A gente achava que ela era a marca, agora a gente vê que ela era o espelho." Uma das ex-funcionárias escreveu um artigo contando como o ambiente corporativo era construído para intimidar quem não performasse elegância. Disse que, mesmo grávida, teve que usar salto por imposição, que não podia usar cabelo natural, que ser morena era aceitável desde que o tom de voz fosse neutro. O artigo viralizou e virou matéria em um dos maiores jornais. Às 17h40, Davi se reuniu com os 12 membros do Conselho Popular, que agora comandavam a fundação. Nenhum deles tinha curso superior. 3 eram mães solo. 2, ex-catadores. 1, entregador de aplicativo. 1, estudante trans da periferia. Todos com histórias de rejeição e superação. Davi apenas ouviu, anotou e ao final disse: "Vocês têm o que eu nunca tive: autoridade por vivência." Um deles, chamado Jonatas, respondeu: "A gente só quer garantir que o próximo que for chutado não precise ter bilhões para ser escutado." E Davi respondeu: "É para isso que estou colocando os meus bilhões nas mãos de vocês." Às 18h52, a fachada da fundação foi alterada. Agora não exibia mais o nome de Davi, apenas a frase: "Se você já foi ignorado por ser quem é, esse lugar é seu." E nesse exato momento, uma nova notificação foi emitida pelo sistema interno da Presidência da República, convocando Davi para uma audiência pública sobre reforma de acesso social em contratos de cultura, educação e desenvolvimento econômico. Às 8h11 da manhã do 5º dia, Davi Alencar entrou no plenário principal da sede do Ministério da Justiça para participar da audiência pública convocada com urgência pela Comissão Especial de Reforma Institucional, que agora analisava a adoção de critérios de acessibilidade, representação e combate à discriminação subjetiva em todos os contratos firmados por órgãos federais, autarquias e empresas com subsídio estatal. A sala estava lotada. 152 representantes de movimentos sociais, 53 gestores públicos e 41 parlamentares aguardavam a chegada dele em silêncio. Mas, para surpresa de todos, Davi não entrou sozinho. Com ele vieram os 12 membros do Conselho Popular da Fundação, agora com plenos poderes de voz e voto, reconhecidos legalmente por decisão judicial publicada na noite anterior. O primeiro a falar
Não foi Davi. Foi Jonatas, o entregador, que subiu ao púlpito com um envelope na mão e disse com voz firme: Durante anos disseram que a gente era a base da pirâmide. Mas base que não sustenta ninguém não é base. É tapete. E hoje a gente tá aqui para dizer que não vai mais sustentar nada que exclua a gente. Em seguida falou Rita, mãe solo de 3 filhos, que foi barrada em 4 entrevistas por causa do sotaque. Não quero que ninguém me dê cargo. Só quero que parem de rir quando eu falo como minha mãe falava. Uma a uma, as vozes que antes eram ignoradas passaram a ocupar os microfones mais importantes do país. Quando Davi finalmente subiu, já não havia o que acrescentar. Disse apenas: Vocês ouviram. E se ouvirem de verdade, já é o bastante. A audiência foi transmitida ao vivo por todos os canais públicos. Mais de 15 milhões de pessoas acompanharam simultaneamente. Durante a tarde, 37 prefeituras anunciaram adesão voluntária ao Pacto de Equidade da Fundação. Às 17h43, uma das maiores plataformas de eventos corporativos anunciou a criação de uma nova categoria obrigatória de verificação social para todos os espaços utilizados por marcas que recebiam incentivo público. Em caso de descumprimento, contratos seriam rescindidos. A decisão foi vista como o efeito prático mais direto do caso Davi. Às 19h02, Cíntia, agora oficialmente indiciada em 2 processos por fraude e discriminação reiterada, tentava negociar uma retratação pública com a equipe da fundação. A resposta foi enviada por escrito: Retratação não se negocia. Se quiser reconhecer, reconheça com verdade. Se quiser limpar imagem, isso aqui não é lugar. Do outro lado, Davi visitava uma unidade escolar onde ocorreria o primeiro projeto piloto de inclusão visual. Todos os alunos, professores, visitantes e gestores usariam o mesmo uniforme, a mesma entrada, o mesmo refeitório e a mesma fileira de cadeiras. Não haveria salas premium nem áreas restritas. É simbólico? Perguntou um repórter. Davi respondeu: Talvez. Mas tudo o que nos excluiu começou com símbolos também. Às 20h26, a Fundação lançou uma campanha nacional com rostos de pessoas que já haviam sido ignoradas por aparência. Todas as fotos eram reais, nenhuma editada. No meio do painel, uma única frase: Eles olharam e não viram. A campanha foi replicada em 60 cidades no primeiro dia. Enquanto isso, na antiga mansão Neuchâtel, agora desocupada, Davi entrou pela porta da frente acompanhado de 2 trabalhadores da limpeza e de uma ex-funcionária da recepção que havia sido demitida por não sorrir com os olhos. Ele entregou a chave na mão dela e disse: A próxima festa aqui vai ter seu nome. Do lado de fora, um caminhão descarregava cadeiras simples, sem cordão VIP, sem tapete, sem lista. O salão, antes símbolo de arrogância, se tornaria a sede do primeiro encontro nacional das vítimas da estética social. No lugar onde ele foi empurrado, uma placa seria fixada com a frase: Aqui, alguém foi julgado pela roupa, e respondeu com estrutura. Na madrugada, Davi sentou no fundo da antiga cozinha da casa, agora vazia, sem louças caras, sem taças, apenas luz baixa, e escreveu à mão os nomes dos 12 membros do conselho, seguido da frase: Eles falam por milhões que não tiveram voz, que agora terão lugar. E antes que amanhecesse, ele mesmo colou o papel na porta de entrada, trancou o salão e caminhou para a calçada, onde mais de 100 pessoas já aguardavam a abertura do evento, entre elas, um adolescente barrado numa padaria por parecer menor abandonado. Uma mulher negra chamada de simples demais, por querer tirar foto com a família em frente ao letreiro de um shopping, e um senhor que foi ignorado em 3 entrevistas por usar camisa de botão desbotada. Todos ali agora estavam dentro. Ninguém precisava se justificar. A única pergunta feita por uma repórter no meio da multidão foi: E se isso tudo for só moda passageira? E Davi respondeu sem parar de andar: Então a gente veste até virar hábito. Às 6h22 da manhã de uma segunda-feira nublada, a primeira reunião internacional sobre equidade visual, acesso universal e combate à exclusão estética
teve início no auditório da Universidade de Genebra, na Suíça, com mais de 130 delegados de 25 países, e entre eles apenas uma presença brasileira, Davi Alencar, que chegou vestindo a mesma roupa de sempre, sem staff, sem tradutor oficial, com apenas um caderno de anotações nas mãos e uma mochila, de lona nas costas. Os organizadores ficaram surpresos quando, ao ser chamado para a abertura do painel, Davi não subiu sozinho ao palco, mas acompanhado de 4 representantes da fundação que ele havia criado no Brasil, nenhum deles com formação acadêmica formal, todos com relatos diretos de exclusão social. Subiu primeiro Rosana, 37 anos, ex-faxineira, hoje coordenadora do Programa de Reconhecimento Escolar da Fundação. Em seguida veio Edinho, 24 anos, ex-entregador que foi expulso de um coquetel de economia por estar de mochila. Depois Clara, adolescente de 17 anos que havia sido barrada num desfile de debutantes por não combinar com o conceito visual do evento. Por fim entrou Paulo, 62 anos, aposentado, que foi ignorado por um banco inteiro durante 6 horas por não usar terno. Cada um falou por até 5 minutos, sem ler, sem teleprompter, apenas contando o que viveram. A plateia permaneceu em silêncio absoluto. Em seguida, Davi subiu. Disse que não traria dados nem gráficos. Hoje, os números falam por eles. Eu vim para lembrar que vocês não são medidos pela média, mas pelo silêncio. Se vocês nunca ouviram falar da estética social excludente, é porque ela funciona em silêncio. E se ela continuar funcionando, seus filhos vão aprender a excluir antes mesmo de saber por quê. O discurso foi aplaudido de pé, mas não por todos. Nas últimas fileiras, representantes de 3 empresas globais que controlavam mais de 50% dos contratos de eventos de alto padrão no continente permaneceram sentados. Um deles murmurou para o outro: "Se esse cara ganhar força aqui, a gente perde o modelo." Outro respondeu: "Já tá tarde. Ele não quer contrato, quer cultura." Às 8h55, a fala de Davi foi publicada oficialmente no site da universidade com o título: "Quando ser visto depende da roupa, o erro não está em quem entra mal vestido, mas em quem faz a triagem." Ao mesmo tempo, no Brasil, mais de 300 prefeituras já haviam adotado normas obrigatórias de acesso horizontal em todas as unidades públicas e eventos culturais com verba municipal. O caso Davi havia deixado de ser um escândalo individual e se tornado base para uma transformação administrativa e legal em múltiplos níveis. E com isso, vieram também os ataques. Às 10h42, uma publicação anônima numa rede social de direita alegava que a Fundação Ninguém Precisa Saber Quem Sou recebia dinheiro estrangeiro para desmoralizar valores tradicionais. O texto foi compartilhado por 4 perfis com seguidores comprados e, em menos de 2 horas, já havia virado pauta em 2 canais de desinformação. Às 12h05, Davi foi questionado diretamente por um jornalista suíço sobre a acusação. Ele respondeu: "Podem investigar. Toda a nossa contabilidade está aberta. O que incomoda não é o dinheiro, é o espelho." De volta ao Brasil, o número de ataques coordenados se intensificou. Páginas anônimas começaram a divulgar fake news dizendo que os membros do conselho da fundação recebiam salários milionários, que Davi era financiado por partidos, que o projeto era uma jogada de marketing. A resposta veio às 14h38, quando a própria Receita Federal publicou o relatório, atestando que todos os valores movimentados eram legítimos, declarados e auditáveis. Ainda assim, as críticas não pararam. Às 16h, um programa de TV sensacionalista convidou um ex-funcionário da casa de festas Neuchâtel, que acusou Davi de ter armado tudo para se promover. No dia seguinte, o homem confessaria ter recebido R$5.000 para dar aquela entrevista. Enquanto isso, Davi participava de uma reunião com o Conselho da ONU sobre novas diretrizes de responsabilidade social empresarial. Propôs que empresas que fossem comprovadamente excludentes por aparência perdessem acesso a linhas de crédito e incentivos fiscais. Um diplomata europeu reagiu dizendo:
Mas como comprovar algo tão subjetivo? Davi respondeu: se os algoritmos já sabem qual rosto vende mais, então é possível mapear quem foi excluído. O que falta é vontade. Às 19 horas, Clara, a jovem de 17 anos, recebeu um convite para ser capa de uma revista europeia. Ela recusou. Disse: não quero virar símbolo. Quero ser alguém comum com direito a estar onde quiser. E Davi, ao saber disso, respondeu com orgulho: é por isso que ela vai muito além de capa. No Brasil, um senador propôs um decreto para impedir que fundações como a de Davi tivessem isenção fiscal. A proposta foi arquivada em menos de 12 horas por pressão popular. Às 20 horas e 50 minutos, Davi pousou no aeroporto de Guarulhos e foi recebido por funcionários da limpeza, seguranças e pessoas comuns que haviam acompanhado sua jornada. Nenhuma celebridade, nenhum político, nenhum influencer. Só gente que viu nele a chance de ser vista também. E entre eles uma mulher de pele escura, cabelo trançado, com um cartaz onde se lia: eu nunca entrei em festa chique, mas agora sei que isso não me define. Davi parou, abraçou ela e disse: define sim, porque você não precisa de festa para ser inteira. E antes de sair, entregou a ela um convite, mas não para uma comemoração, e sim para compor um novo núcleo de escuta que seria formado por mulheres negras de todas as regiões do país. E enquanto ela segurava o envelope com as mãos trêmulas, Davi já se dirigia direto para a sede da fundação, onde àquela hora da noite ainda haviam 211 mensagens de casos pendentes para leitura, e onde, naquela mesma madrugada, ele começaria a escrever com a própria mão a nova carta de intenções que seria lida no primeiro Fórum Popular Nacional, organizado inteiramente por vozes que antes nunca tinham sequer entrado pela porta principal. Às 4h18 da madrugada, Davi Alencar ainda estava na sede da fundação, lendo uma a uma as 211 mensagens recebidas desde sua volta ao Brasil, todas contendo relatos novos, pedidos de ajuda, denúncias documentadas e relatos emocionados de pessoas que se viram pela primeira vez representadas em um espaço de decisão. Não havia filtro. Mensagens digitadas de lan houses, áudios de voz embargada, fotos de fichas de emprego recusadas por causa da aparência, vídeos gravados em portarias de prédios onde moradores eram tratados com respeito, mas prestadores de serviço com descaso. Ele pediu para não ser interrompido. Não queria dormir antes de responder pelo menos 50 relatos com a própria mão, não com texto automático, não com nota de assessoria, mas com escrita direta, porque cada uma daquelas pessoas tinha vivido o que ele viveu ao ser empurrado escada abaixo sem que ninguém sequer perguntasse seu nome. Ao lado da mesa, o caderno onde ele havia escrito o nome de cada membro do conselho agora estava repleto de anotações, ligações cruzadas entre casos parecidos, cidades com padrões idênticos de exclusão, inclusive entre setores que diziam combater desigualdade, mas continuavam funcionando com base em aparência e poder. Às 6h em ponto, o primeiro funcionário chegou e se assustou ao ver Davi ainda ali, com os olhos vermelhos, a camisa amassada, mas ainda concentrado. Você não dormiu? Ele perguntou. Só dorme quem já foi ouvido, Davi respondeu. Às 8h40, a sala de reuniões foi tomada pelos líderes de núcleos regionais. Eles vinham do interior da Bahia, do sertão do Ceará, da zona rural de Goiás, das comunidades de Belo Horizonte e das periferias de Porto Alegre. Nenhum deles com diploma. Todos com autoridade real. A reunião era sobre o primeiro Fórum Popular Nacional, que aconteceria dali a 4 dias no antigo Salão Neuchâtel, agora batizado de Casa Comum. Nenhuma cadeira de honra, nenhuma fila preferencial, nenhum lugar reservado para celebridades. Todos entram pela mesma porta como já era para ter sido desde o começo, disse Davi. Enquanto isso, o nome dele seguia sendo atacado por colunas de opinião financiadas por figuras que haviam perdido contratos, patrocínios ou espaço desde a mudança de lógica causada pela fundação. Um colunista publicou: o problema de Davi não é o que ele quer mudar, é que ele quer destruir o que sustenta o bom gosto.
A resposta veio não de Davi, mas de Jonatas, do conselho. Se seu bom gosto depende de excluir quem não pode pagar, então você nunca teve gosto. Só privilégio. Às 11h22, Davi recebeu uma ligação anônima com ameaças diretas. Se você continuar expondo esses nomes, alguém vai silenciar você. Ele apenas anotou o número e repassou à polícia. Às 12h37, um relatório foi entregue ao Congresso Nacional, mostrando que pelo menos 39 empresas envolvidas em grandes eventos praticavam algum tipo de seleção estética nos bastidores. Às 13h, uma rede de shoppings anunciou sob pressão a retirada de cláusulas que impediam pessoas com vestuário inadequado de permanecer nas áreas comuns. Às 15h, um dos maiores grupos de comunicação do país retirou do ar um programa inteiro após denúncias comprovadas de exclusão repetida contra participantes que não performavam bem diante das câmeras. Enquanto isso, Cíntia Brandão, agora isolada, tentou articular uma entrevista internacional para tentar se reposicionar. Nenhuma emissora aceitou. Seu nome se tornou símbolo de tudo que o novo modelo recusava. Às 16h40, a campanha nacional da Fundação foi projetada em 15 fachadas de prédios públicos, com a frase: "A gente sempre esteve aqui, só não nos deixavam entrar." Às 18h, o Ministério da Educação confirmou que as diretrizes de acesso e representação visual sugeridas pela Fundação passariam a ser obrigatórias para todos os projetos culturais escolares com verba pública. Enquanto a máquina institucional começava a mudar, Davi recusava entrevistas, continuava respondendo relatos, visitando escolas, escutando. Quando lhe perguntaram por que não aproveitava o momento para se candidatar a algo, respondeu com firmeza: "Eu não quero cadeira, quero que todas as cadeiras sejam iguais." Às 19h12, a equipe da Casa Comum finalizava a montagem do auditório popular, onde, pela primeira vez, pessoas que haviam sido barradas em eventos de luxo contariam suas histórias no mesmo espaço onde antes se servia espumante para poucos. Nenhuma taça seria usada, nenhuma marca patrocinaria, nenhum crachá daria status, e entre os nomes confirmados estavam entregadores, professores de rede pública, cuidadores de idosos, trabalhadores informais e estudantes que, até aquela semana, nunca tinham sequer pegado um microfone. Às 20h56, Davi subiu no segundo andar da fundação e sentou-se na sala de vidro com vista para a rua. Lá embaixo, mais de 500 pessoas esperavam a abertura da fila de escuta. Ele não sorriu, nem chorou. Apenas respirou fundo e disse: "Ainda tem muito para mudar. E a parte mais difícil começa agora." Às 7h53 da manhã do dia da abertura do primeiro Fórum Popular Nacional, o antigo Salão Neuchâtel amanheceu com a fachada tomada por pessoas comuns que viajaram de dezenas de cidades com recursos próprios ou com a ajuda dos núcleos da Fundação, trazendo pastas, cadernos, fotos, documentos e histórias que nunca haviam sido escutadas, todas com algum tipo de exclusão documentada, vivida ou testemunhada. Não havia tapete, não havia palco, não havia segurança barrando ninguém. Um grupo de voluntários recebia os participantes com crachás escritos à mão, sem destaque hierárquico. Todos estavam no mesmo nível. Às 8h20, as portas foram abertas, e em menos de 30 minutos, mais de 1.300 pessoas estavam sentadas. Muitas em cadeiras emprestadas, outras no chão, mas todas no mesmo ambiente onde antes se decidia quem podia ou não combinar com a estética de eventos fechados. No centro do espaço havia uma única mesa redonda. Sobre ela, uma placa de madeira entalhada com a frase: "A porta agora é nossa." Davi chegou sem anúncio, sem microfone. Caminhou até a porta da frente com uma folha dobrada no bolso e uma pasta de couro gasta. Entrou pela mesma escada onde havia sido empurrado. Parou no último degrau. Respirou. E foi recebido com aplausos silenciosos, seguidos de um único gesto combinado por todos os presentes: levantar o próprio crachá no ar. Nenhum tinha título, nenhum tinha cargo.
Todos tinham nome. Ele caminhou até o centro do salão e sentou-se junto aos demais. Quem abriu o fórum foi uma diarista de 61 anos chamada Lourdes, que começou dizendo: "Quando eu fui barrada na porta do prédio onde limpo 3 vezes por semana, porque achavam que eu era invasora, eu senti que minha vida inteira tinha sido reduzida a uma roupa suada. Hoje, estou sentada onde ninguém queria que eu sentasse." Os depoimentos seguiram por horas. Houve quem chorou, quem gritou, quem não conseguiu falar, e ninguém foi apressado. Ninguém foi interrompido. Às 14h42, Davi foi chamado para falar. Levantou com calma, subiu num pequeno banco improvisado e leu a carta que havia escrito na madrugada anterior. Não mencionou riqueza, não mencionou vingança, só disse que aquele espaço existia porque as pessoas que ali estavam nunca aceitaram o silêncio como castigo. Ao final da leitura, desceu do banco e entregou a carta nas mãos de uma jovem indígena que, ao longo da manhã, havia contado que foi impedida de participar de um curso de moda porque o cabelo dela não era comercial. "Você é quem vai guardar isso", disse ele. Ela respondeu: "Eu não vou guardar, vou distribuir." Às 16h18, o salão inteiro se levantou para participar da leitura coletiva dos primeiros 100 nomes de casos de exclusão registrados oficialmente pelo sistema da Fundação. Cada nome era lido em voz alta e respondido pela plateia com a frase "presente". Às 17h51, mais de 1.000 pessoas já tinham lido nomes. Às 18h12, um grupo de crianças da rede pública entrou no salão com cartazes desenhados à mão com frases como "O que você veste não te torna melhor" e "Ninguém precisa ser bonito para ser respeitado." Quando o último nome foi lido, o salão permaneceu em silêncio por quase 2 minutos. Davi então se levantou e anunciou que a fundação doaria parte do imóvel para abrigar permanentemente o fórum como instituição autônoma, independente e gerida por representantes eleitos diretamente entre os denunciantes. "A estrutura agora é de vocês. O poder agora é coletivo." Enquanto isso, fora dali a reação continuava. Uma rede de empresários enviou uma carta aberta ao Congresso, acusando o movimento de criminalizar o sucesso. O documento foi imediatamente respondido por um manifesto assinado por mais de 800 profissionais de educação, direito e cultura, afirmando que o único sucesso legítimo é o que não exclui. Às 19h24, Davi voltou à sede da fundação e se trancou por 30 minutos em uma sala isolada. Ao sair, convocou a equipe de TI e determinou a criação de um novo sistema, o Mapa Nacional de Exclusões, uma plataforma pública, transparente e colaborativa, onde qualquer pessoa poderá registrar episódios de exclusão estética, social ou simbólica com dados cruzados por região, tipo de evento e instituição envolvida. Se a exclusão é estrutural, a resposta também tem que ser. No dia seguinte, o sistema já contabilizava mais de 5.000 relatos, e era só o começo. Enquanto isso, Cíntia Brandão recebia a notícia de que sua última tentativa de acordo com a justiça havia sido recusada. Não por falta de provas, mas por excesso. As vítimas agora tinham estrutura, representação e apoio legal. Já não dependiam de exposição para serem ouvidas. O sistema estava em reconstrução, e ela fazia parte do que seria deixado para trás. Davi apenas olhou os dados no monitor e disse: "A gente ainda nem começou a curar o que esconderam debaixo do tapete por gerações." E antes de fechar o dia, escreveu em uma lousa no centro da fundação as palavras que dariam nome ao próximo passo: rastrear, denunciar, reprogramar. Às 5h52 da manhã, a primeira versão operacional do Sistema Mapa Nacional de Exclusões entrou no ar com acesso gratuito, público e atualizado em tempo real, desenvolvido por uma equipe de 38 programadores contratados diretamente pela Fundação, com apoio voluntário de universidades federais e coletivos de tecnologia. O sistema permitia o registro de casos por tipo de exclusão, região, instituição envolvida e desdobramento. Em menos de 2 horas, o volume de acessos superou 800.000 usuários únicos.
Davi acompanhava tudo da sala de observação com as mãos cruzadas e olhar fixo no painel. Não é sobre viralizar, é sobre fixar. Cada caso aqui é alguém que passou pelo que eu passei. Mas não tinha câmera filmando. Às 8h37, o sistema detectou que a maioria das exclusões ocorria dentro de instituições públicas terceirizadas. Em segundo lugar, eventos privados com patrocínio estatal. Em terceiro, ambientes corporativos com controle visual informal. Um relatório parcial foi gerado e enviado diretamente ao Ministério Público, que abriu procedimento oficial para investigar possíveis violações constitucionais em processos seletivos e ambientes públicos restritivos. Às 9h20, o sistema foi atacado por uma tentativa de sobrecarga vinda de 17 IPs diferentes. Em vez de derrubar, a equipe transformou o ataque em alerta, exibindo na tela a frase: "Toda tentativa de nos calar agora se transforma em dado." Às 10h43, uma coletiva de imprensa foi marcada no saguão da fundação. Davi apareceu ao lado de Jonatas, Rosana e outros 5 membros do conselho, todos com roupas comuns, crachás escritos à mão e postura firme. A repórter perguntou: "Vocês acreditam que esse sistema pode mesmo mudar a cultura de exclusão estética do país?" Jonatas respondeu: "A cultura já mudou. O que estamos fazendo agora é impedir que ela volte ao que era." Rosana completou: "E quem tiver medo de ser exposto é porque tem muito a esconder." Enquanto isso, nas redes sociais, o termo exclusão estética passou a ser discutido por especialistas, jornalistas, artistas e estudantes em dezenas de rodas de conversa, podcasts e programas educativos. Pela primeira vez, o tema deixava o campo da vergonha individual e ganhava status de problema social com evidência concreta. Às 13h08, o primeiro banco privado emitiu nota pública anunciando a revisão de seus manuais de atendimento e contratação. O comunicado dizia: "Reconhecemos que falhamos ao normalizar padrões visuais como critério informal. Vamos mudar." Às 14h, 3 lojas de departamento foram alvo de protestos após denúncias no mapa mostrarem que funcionários recebiam instruções internas para se afastar discretamente de clientes com aparência considerada fora do padrão. Em uma das unidades, uma funcionária ligou para a fundação e em voz baixa disse: "Obrigada por existir, agora eu sei que o que me mandavam fazer era errado." A ligação foi registrada e incluída no relatório nacional, que seria entregue à Defensoria Pública em menos de uma semana. Às 16h21, Cíntia Brandão foi intimada a depor presencialmente na sede do Ministério da Justiça. A promotora responsável exigiu que o depoimento fosse presencial e sem intermediários. O tempo de blindagem acabou. Cíntia, agora visivelmente abatida, tentou se apresentar com postura ensaiada, mas foi interrompida pela própria promotora. "A senhora não está aqui para se defender publicamente. Está aqui para prestar contas do que sua estrutura fez com centenas de pessoas." Davi acompanhou à distância. Não comemorou. Apenas disse: "Não é sobre derrubar. É sobre responsabilizar." Às 18h47, o sistema do mapa já havia recebido mais de 110 mil relatos. Cada um deles passaria por triagem, escuta, validação e resposta. O processo não seria rápido, mas seria feito. E agora ninguém mais seria ignorado por falta de status. No fim do dia, Davi se reuniu com os 12 membros do conselho para discutir o próximo passo: a implementação de núcleos de enfrentamento local, vinculados a escolas, bibliotecas e centros comunitários. "A gente precisa que cada bairro tenha alguém preparado para escutar. Nem todo mundo tem internet, mas todo mundo tem história." A frase foi aprovada como base do novo programa. Nome escolhido: Escuta de Rua. Às 23h19, enquanto a maioria do país dormia, 3 jovens do interior da Paraíba finalizavam o primeiro centro comunitário do programa, usando placas de madeira, uma lona e 2 notebooks doados. Enviaram uma foto para a fundação,
Nela, um cartaz pendurado na parede dizia: "Se você já foi barrado por ser você mesmo, aqui é o seu lugar." E quando Davi viu a imagem no celular, escreveu uma única resposta: "É só o começo." Às 5h22 da manhã seguinte, enquanto o restante do país ainda acordava, os primeiros relatórios do programa Escuta de Rua começaram a chegar à central da fundação, trazendo dezenas de registros feitos por voluntários em comunidades isoladas, onde a internet era fraca, mas a exclusão era visível e antiga. Em um deles, no interior do Maranhão, uma adolescente de 15 anos relatou que foi impedida de entrar no único salão de festas da cidade para ver a formatura da irmã porque estava descalça. Em outro, no sul de Minas, um homem negro de 64 anos contou que foi recusado em uma entrevista de emprego em uma rede de supermercados após o gerente dizer que ele não tinha aparência de liderança. Cada caso era documentado, analisado, respondido e indexado ao mapa nacional. Em menos de 12 horas, mais de 1.400 novos relatos foram incorporados. Às 7h46, Davi Alencar se reuniu com os coordenadores estaduais do programa para aprovar o plano de expansão física dos núcleos regionais, incluindo a transformação de bibliotecas subutilizadas, galpões públicos e salas ociosas em centros permanentes de escuta e apoio. Se a dor foi espalhada, a resposta também vai ser: a gente não vai fazer isso centralizado. Quem conhece o território é quem mora nele. Às 9h18, uma proposta polêmica começou a circular na Comissão de Orçamento do Congresso. Um grupo de parlamentares pressionava para limitar incentivos fiscais de fundações que atuassem em temas que incentivam o conflito cultural e desestruturam valores estéticos tradicionais. O texto era vago, mas o alvo era claro: Davi. A resposta veio rápida. Mais de 120 organizações de direitos humanos publicaram um manifesto contra o projeto, acusando os autores de tentativa de censura disfarçada. Um dos trechos dizia: "O que esses deputados chamam de estética tradicional é a manutenção de um Brasil onde a aparência ainda define acesso." Às 10h53, uma reunião emergencial entre a Defensoria Pública e a equipe da Fundação definiu o envio de representação formal ao Supremo Tribunal Federal para barrar qualquer medida que limitasse a atuação de iniciativas como o Mapa Nacional de Exclusões. A argumentação era sólida: direito à dignidade não depende de figurino. Às 12h16, Cíntia Brandão apareceu pela primeira vez em um vídeo gravado dentro de um escritório improvisado, com a intenção de lançar uma nova marca de roupas com a promessa de resgatar o valor da imagem. O vídeo foi recebido com indignação. Em menos de 3 horas acumulava 300 mil comentários, a maioria exigindo que ela saísse do espaço público. Uma jovem comentou: "Você virou a loja do que a gente mais quer deixar para trás." Às 13h50, Davi reuniu o conselho da fundação. Apresentou o novo plano: criação de uma escola de formação para lideranças comunitárias que atuariam como pontos de apoio legal e psicológico para vítimas de exclusão. Nome do projeto: Base 21, em referência ao artigo 21 da Constituição, que garante acesso igualitário aos bens públicos. A proposta previa formar 1.000 lideranças nos primeiros 6 meses. Às 14h27, grupos empresariais conservadores começaram a articular um boicote silencioso a empresas que apoiavam a fundação. Uma lista circulou em grupos fechados com o título "Marcas que se renderam ao politicamente correto." Davi, ao saber disso, disse apenas: "Se defender dignidade virou questão ideológica, então essa ideologia venceu." Às 15 horas, o nome dele apareceu em um editorial internacional como exemplo de filantropia de ruptura, ao lado de nomes históricos de mudança social. Às 17h49, a sede da fundação foi cercada por uma manifestação coordenada por um grupo extremista. Cartazes diziam: "Você não é ninguém. Pare de fingir que representa alguém.
Em resposta, mais de 1.000 pessoas se reuniram pacificamente no quarteirão seguinte, segurando cartazes escritos à mão com a frase: "Se ele é ninguém, então nós somos todos." Às 19h21, uma idosa de 82 anos, cadeirante, chegou na sede da fundação acompanhada do neto. Entregou uma carta que havia escrito à mão. Na carta dizia: "Eu passei a vida toda entrando pelos fundos. Entrei em festa pelo porão, em igreja pela porta lateral, em velório por onde o carro passava. Hoje, vim pela entrada principal. E mesmo que você não leia, obrigado por existir." Davi leu, levantou, ajoelhou diante dela e disse: "Eu li, e você nunca mais entra por lugar nenhum que não seja o centro." Ao final da noite, às 22h55, Davi subiu no terraço da fundação e escreveu numa lousa improvisada: "A gente não quer que tirem os tapetes vermelhos. A gente só quer que ninguém seja pisado por causa deles." Às 6h47 da manhã, Davi chegou à antiga unidade abandonada da Estação Cultural Dom Pedro, localizada na zona central de São Paulo, acompanhado de uma equipe técnica da fundação e 2 arquitetos voluntários. O local, que estava há mais de 12 anos desativado, seria o novo endereço da Escola Nacional de Formação em Reconhecimento Social, o primeiro centro institucional voltado exclusivamente à capacitação de lideranças populares com vivência de exclusão. A ordem era clara: sem filtros, sem pré-requisitos acadêmicos, sem processo seletivo por currículo. A experiência de ser rejeitado é o maior diploma que alguém pode ter para ensinar sobre inclusão, disse Davi ao engenheiro responsável pela reforma, que se comprometeu a entregar a primeira ala funcional em 30 dias. No mesmo horário, em Brasília, o projeto de lei que tentava cortar os benefícios fiscais das fundações com atuação em temas de exclusão estética foi rejeitado por maioria absoluta, após uma manifestação online mobilizar mais de 2 milhões de assinaturas em menos de 24 horas. Ao saber da decisão, Davi não comemorou. Disse apenas: "A aprovação disso seria retrocesso. A rejeição é só o mínimo que esperávamos." Às 9h11, uma rádio comunitária do interior do Ceará entrevistou uma das jovens do Conselho da Fundação, que explicou com clareza o funcionamento do Mapa Nacional de Exclusões para uma população que só tinha acesso à informação pelo rádio. "A senhora que foi impedida de entrar no banco porque estava com sandália pode ligar para nós. O rapaz que não conseguiu vaga no curso porque disseram que ele falava errado também. Todo mundo que já foi tratado como invisível tem nome agora." Às 10h23, o número de centros escuta de rua ultrapassava 800 em funcionamento em todas as regiões do país. Um novo núcleo era ativado a cada 28 minutos. Às 11h54, um conglomerado internacional de moda anunciou que adotaria os parâmetros da fundação como base para seu novo código de conduta global. A nota dizia: "Reconhecemos que por muito tempo promovemos padrões que excluíam. A partir de agora, nosso trabalho começa do zero." Às 13h em ponto, Davi visitou o primeiro hospital público que passaria a usar diretrizes de acolhimento horizontal. Todas as pessoas, sem exceção, seriam chamadas pelo nome, sem distinção visual, sem fila separada, sem triagem estética. No corredor, uma técnica de enfermagem se aproximou dele com os olhos marejados. "Meu pai morreu esperando atendimento porque achavam que ele era morador de rua. Agora eu sei que a morte dele não foi normal, foi construída." Davi a abraçou. Disse: "Seu pai vive nessa mudança." Às 15h33, o site da fundação recebeu um novo relato. Um jovem de 16 anos fora impedido de entrar em um hotel de luxo porque usava mochila e boné. O gerente o chamou de deslocado. O sistema localizou 7 casos semelhantes na mesma rede. Uma ação civil foi instaurada no dia seguinte. Às 16h28, Davi se reuniu com a ministra dos Direitos Humanos para consolidar a parceria que permitiria aos escuta de rua acesso direto ao banco de dados do Sistema Único de Assistência Social. Quem escuta precisa ter meios para agir,
disse ele. Às 17h51, a exibição de um documentário sobre o caso Davi, produzido por uma rede internacional de jornalismo, parou o horário nobre de 4 países. O título era direto: O homem que foi expulso da própria festa e reconstruiu o país. Em um dos trechos, Davi diz: Eu sou só um símbolo, mas todo símbolo é feito da dor de muitos que foram ignorados antes. Às 19h12, Cíntia Brandão reapareceu, desta vez em um podcast gravado clandestinamente, onde tentou minimizar sua culpa. Na verdade, era só uma festa. Ele exagerou. A fala viralizou negativamente. Um advogado escreveu em resposta: A festa era sua, o vexame nosso, mas a reparação dele. Às 20h40, Davi caminhava entre os corredores da nova sede da Escola Nacional, ainda em obras, quando um pedreiro o chamou. Você é mesmo o cara da televisão? Ele respondeu: Sou só alguém que já foi barrado como você. O homem então riu. Então tamo construindo essa escola com as mesmas mãos que já nos empurraram para fora. Davi apertou a mão dele com força. E agora ninguém mais empurra. Às 22h03, o sistema do Mapa Nacional de Exclusões bateu a marca de 200 mil relatos validados. Davi não fez postagem, não deu entrevista. Apenas abriu a pasta de couro antiga onde ainda guardava o convite rasgado da festa de onde fora expulso e escreveu em cima dele com uma caneta azul: Não precisamos mais de convites. Agora a porta é nossa. Às 5h46 da manhã, Davi Alencar acordou no mesmo apartamento de 2 cômodos onde morava, antes de se tornar um dos empresários mais discretamente influentes do país. Após doar a maior parte de seu patrimônio, abrir mão do controle da fundação e transformar em política pública o que antes era iniciativa pessoal, decidiu que o último passo precisava acontecer fora das câmeras e longe do centro do poder. Havia apenas um endereço em sua agenda: o bairro onde cresceu, na periferia da Zona Norte, onde dezenas de histórias como a sua foram apagadas antes de começarem. Ao sair de casa, encontrou a rua ainda vazia, com o asfalto rachado, os postes com lâmpadas apagadas e 3 crianças descalças brincando de pular o esgoto coberto com tábua. Um dos meninos olhou para ele e perguntou: Você é o moço da televisão? Davi respondeu: Sou só o moço que voltou. Caminhou por 11 quadras até chegar à antiga escola estadual, que havia sido desativada há quase 2 décadas e prometida em campanha eleitoral por pelo menos 4 governadores. Na fachada, o nome da escola ainda era visível, mas coberto por pichações e cartazes rasgados. Dentro, o pátio estava tomado pelo mato e pelas rachaduras. Era ali que ele havia estudado até os 12 anos de idade. Era ali que havia sido barrado de uma gincana escolar porque não tinha a camiseta oficial do time. Sentou-se nos degraus da entrada e escreveu uma carta à mão com o título: O que sobrou da escola foi o que me formou. Às 7h21, uma equipe da fundação chegou com materiais para iniciar a reforma do espaço, que se tornaria o Polo Popular de Iniciação em Justiça Social, com foco em jovens de até 17 anos que nunca haviam tido acesso a nenhuma atividade extracurricular. Nenhum edital foi aberto. Nenhuma exigência de nota. Nenhuma prova. Só escuta. Davi acompanhou cada etapa de medição, nivelamento e limpeza com as mãos sujas de tinta. Enquanto isso, em Brasília, uma tentativa final de setores conservadores para limitar juridicamente o escopo da fundação era julgada no plenário do Supremo Tribunal Federal. O argumento era que o trabalho da fundação feria a liberdade estética empresarial. A ministra relatora rejeitou com um voto histórico, dizendo: liberdade não é o direito de excluir, é o dever de incluir. O voto foi aplaudido de pé dentro da corte. Às 9h43, a imprensa internacional noticiava que o modelo brasileiro de combate à exclusão estética seria adotado por 3 países da América Latina, em parceria direta com a equipe da fundação. Davi recusou convite para ir ao exterior receber prêmios.
A medalha que eu aceito é ver uma criança entrar numa escola com o nome limpo e a cabeça erguida. Às 11 horas, a sede da fundação anunciou o fim da fila de espera no programa Escuta de Rua. Todos os casos haviam sido analisados, catalogados e recebiam agora acompanhamento direto de conselheiros locais. Às 13 horas e 16 minutos, o prédio de uma antiga empresa de eventos de luxo foi reinaugurado como Casa de Formação Comunitária Dandara. No salão principal, onde antes se organizavam desfiles de exclusão silenciosa, agora aconteciam rodas de leitura e encontros de costureiras, cabeleireiras e cozinheiras que haviam sido barradas por não combinar com o conceito visual de um ambiente refinado. Ao centro do salão, uma faixa dizia: "A gente não quer mesa posta, a gente quer saber quem nunca foi chamado para sentar." Às 15 horas e 42 minutos, um menino de 11 anos subiu no palco da escola reformada e disse: "Eu nunca achei que alguém que vestia como eu podia mandar em alguma coisa. Agora eu vi que pode." Davi sorriu e escreveu num papel: "A vitória é quando ninguém mais precisa de exceção para ser aceito." Ao entardecer, às 17 horas e 28 minutos, uma repórter perguntou se ele acreditava que tudo o que havia feito realmente tinha mudado o Brasil. Ele respondeu: "Eu não mudei nada, só tirei a cortina. Quem mudou foi quem sempre esteve atrás dela." Às 18 horas e 35 minutos, a Fundação publicou os dados finais do Mapa Nacional de Exclusões. Mais de 227 mil casos validados. Mais de 1.200 centros de escuta ativos. Mais de 30 leis municipais inspiradas na estrutura criada. E uma geração inteira de lideranças que nasceram do silêncio. Às 20 horas e 10 minutos, Davi recebeu a visita de uma senhora de 94 anos que caminhou até ele com dificuldade. Ela não falou nada. Apenas estendeu a mão. Na palma, uma foto amarelada de 1952. Era ela mesma, mais jovem, sendo barrada em um teatro por estar mal vestida. Davi segurou a imagem como se fosse um troféu. "Agora a senhora entrou", ele disse. "E vai ficar." Às 5 horas e 51 minutos da manhã seguinte, Davi Alencar chegou sozinho à casa comum, com um maço de envelopes nas mãos e um caderno de capa azul, onde havia escrito à mão cada um dos relatos que mais o impactaram desde que o Mapa Nacional de Exclusões entrou no ar. Era a preparação para o evento final do ciclo. O encontro de reconstrução, uma cerimônia pública onde cada uma das histórias reconhecidas como emblemáticas seria entregue diretamente ao poder público para a implementação de reparações simbólicas e estruturais. Mas Davi deixou claro: não é um prêmio, não é um encerramento, é só a primeira devolução do que nunca deveria ter sido tirado: o direito de existir sem pedir licença. Às 7 horas e 16 minutos, o pátio da antiga sede da Lux, agora ocupada e renomeada como Centro Popular de Memória e Justiça Estética, foi preenchido com mais de 800 cadeiras, todas ocupadas por pessoas que haviam enviado seus relatos ou participado ativamente dos núcleos de escuta, formação e articulação. Nenhum lugar VIP, nenhum banner, nenhum patrocinador. Às 8h35, o microfone foi aberto. E a primeira a falar foi Sônia, professora aposentada de 62 anos, que contou como foi impedida de entrar no casamento da sobrinha, porque usava um vestido costurado por ela mesma e foi considerada inadequada. Sua fala foi seguida de aplausos. Em seguida veio Robson, 34 anos, motoboy, que relatou ter sido acusado de roubo ao tentar entregar um pedido num prédio de luxo onde o porteiro achou que ele era suspeito demais para estar ali com um pacote caro. O vídeo do seu relato ao vivo viralizou em questão de minutos, com mais de 1 milhão de compartilhamentos. Às 9 horas e 52 minutos, Davi subiu ao palco carregando os envelopes com os relatos selecionados. Um a um, leu em voz alta, com nome completo, data, local e descrição do episódio. E ao final de cada leitura, entregava a cópia diretamente nas mãos de representantes do Ministério Público, Defensoria e das Secretarias de Direitos Humanos presentes. A plateia chorava, mas não era tristeza, era reconhecimento.
Era a prova. Às 11 horas em ponto, uma rede nacional interrompeu a programação para transmitir o evento ao vivo. Pela primeira vez na história recente, uma cerimônia não religiosa, não institucional, feita por e para excluídos, era assistida em cadeia nacional. Às 12h42, foi anunciada a criação do Fundo Nacional de Reparação por Exclusão Social Estética, com recursos provenientes de multas aplicadas a empresas e instituições que haviam sido denunciadas e condenadas com base nas evidências do Mapa Nacional. O fundo seria gerido por um conselho independente, com representantes das vítimas. Às 13h53, uma mulher indígena de 38 anos chamada Eliane, que havia sido impedida de entrar em uma loja de departamentos por usar cocar tradicional, subiu ao palco com a cabeça erguida e disse: "Quando me expulsaram, disseram que minha roupa não era moderna. Hoje eu sei que era ancestral." E Davi a abraçou dizendo: "Você não foi barrada pela roupa. Foi pela ignorância de quem nunca quis ver além da vitrine." Às 15h20, a Comissão Nacional de Igualdade e Acesso divulgou nota afirmando que todos os casos reconhecidos pela Fundação teriam acompanhamento jurídico e social permanente. O Brasil havia se tornado o primeiro país a reconhecer institucionalmente a exclusão estética como violação de direitos. Às 17h, Davi voltou para o escritório e tirou do bolso o primeiro crachá da festa onde tudo começou. Ainda estava rasgado. Ainda tinha as manchas do vinho que alguém havia derramado na noite em que ele foi empurrado para fora. Fixou o crachá na parede da sala, ao lado de um cartaz com a frase: "A porta era minha, mas não importava, porque a chave estava com eles." Embaixo, colou um segundo cartaz escrito por uma menina de 9 anos, participante do projeto de leitura da Fundação: "Agora todo mundo tem chave." Às 19h27, Davi caminhou até o alto do viaduto do chá, onde dezenas de moradores em situação de rua participavam de uma roda de conversa promovida pelo núcleo Escuta de Rua da região central. Sentou-se entre eles e ouviu. Durante 2 horas ninguém tirou foto, ninguém interrompeu. Um rapaz chamado Leandro contou que tentou entrar em uma igreja usando chinelo e foi impedido. Uma mulher chamada Joana disse que por não ter documentos era tratada como se não existisse. Davi anotou tudo, e ao final disse apenas: "A exclusão não acaba porque criamos leis. Ela acaba quando ninguém mais acha que é normal." E naquele momento, o céu começava a escurecer sobre a cidade, mas nas calçadas acendiam-se as primeiras luzes dos pontos de escuta noturnos, onde pela primeira vez em décadas, quem falava no escuro era escutado à luz do dia. Às 6h18 da manhã seguinte, Davi Alencar acordou com o barulho de crianças brincando na quadra da antiga escola estadual transformada em polo de formação. A estrutura ainda era simples, mas havia cadeiras, mesas, material de estudo, refeições quentes e principalmente olhos atentos. Naquela manhã, ele não vestia terno, nem sapatos caros. Usava chinelo, camiseta desbotada e uma calça que havia guardado por mais de 15 anos, da época em que foi barrado de um evento por não se vestir adequadamente. Quando desceu para o pátio, foi recebido por dezenas de alunos que o chamavam apenas de Tio Davi. Ele sentou com eles no chão, cruzou as pernas e começou a contar a história de um homem que um dia foi expulso de uma festa onde ninguém sabia quem ele era. "E ele era o dono?" perguntou uma menina. "Era, mas ninguém reconheceu." "E por quê?" "Porque ele não parecia importante." "E ele ficou triste?" "Ficou, mas depois entendeu que o problema não era ele, era o que aquela festa acreditava ser valor." Às 9h12, a última reunião da Fundação naquele ciclo foi realizada com todos os 12 membros do conselho. A pauta era simbólica. Cada um entregaria uma carta com recomendações para o futuro da estrutura, caso Davi não estivesse mais presente. Ao final, Rosana disse: "Mesmo se você sumir, essa casa já tem raiz. Não depende mais do seu nome. Depende da nossa lembrança." Davi assinou um único documento: a transferência permanente do controle administrativo da Fundação para uma rede autônoma de conselhos comunitários conectados em rede,
com acesso direto a ferramentas de decisão e orçamento. Agora não é mais meu, é nosso. E se alguém tentar privatizar, limitar ou personalizar de novo, a estrutura se vira contra isso. Às 11h58, ele saiu pela porta da frente da fundação com uma sacola simples nas costas e caminhou por mais de 40 minutos até a estação de trem onde embarcaria para o interior do estado. Ao longo do caminho, foi reconhecido dezenas de vezes. Ninguém pediu foto, só apertavam sua mão. Às 13h36, Davi chegou a uma pequena cidade onde, anos antes, havia sido rejeitado para uma vaga de estágio por não ter o perfil desejado para lidar com o público. Ele se dirigiu à mesma empresa e pediu para falar com a atual diretora. Quando ela apareceu sem reconhecê-lo, ele disse: "Você não me aceitou aqui, e hoje eu vim só para te agradecer." Ela ficou sem reação, porque se você tivesse me aceitado, talvez eu tivesse me tornado alguém que nunca olharia para quem eu era. E antes de sair, deixou sobre a mesa um envelope com a inscrição: "Agora, essa vaga é sua, para ver melhor quem você ainda não enxerga." Às 15h, ele voltou a São Paulo e visitou a Casa Comum, agora com mais de 1.000 voluntários cadastrados, 30 salas funcionando em tempo integral e um auditório permanente onde depoimentos eram recebidos diariamente. Na parede, onde antes havia um quadro de vidro com os nomes de financiadores, agora havia apenas uma frase gravada em madeira: "A gente não precisava de convite, só de espaço." Às 17h12, Davi foi até a antiga mansão onde tudo havia começado. A mesma onde fora humilhado e empurrado escada abaixo por não parecer importante o suficiente. O prédio agora servia como Museu da Exclusão Estética. No salão principal, os visitantes não encontravam obras de arte nem objetos de luxo. Encontravam histórias, relatos impressos, vozes reproduzidas em áudio, roupas, mochilas, crachás e até um vestido costurado à mão que uma senhora havia usado ao ser barrada em um batizado. E no centro, embaixo de uma luz branca, o crachá rasgado de Davi. A placa dizia: "Este homem não foi reconhecido, e por isso reconheceu milhões." Às 19h20, já do lado de fora, Davi caminhava por uma rua escura quando viu uma mulher tentando entrar com a filha num restaurante. O garçom dizia que a casa já estava cheia. Havia mesas vazias. Ele se aproximou. "Ela pode sentar comigo." O garçom hesitou. Depois reconheceu Davi e abriu espaço. A mulher agradeceu com os olhos. E a filha sorriu. "Você é o moço do crachá?" Ele riu. "Sou só alguém que aprendeu a não ignorar ninguém." Elas comeram. Ninguém tirou foto. Às 21h10, Davi voltou para casa. Escreveu em seu caderno a última frase daquele ciclo: "Eu fui humilhado sem que soubessem quem eu era. Mas agora todo mundo sabe quem todos nós somos. E isso ninguém mais pode apagar." Fechou o caderno, colocou sobre a mesa e dormiu. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para você.